Hoje nós vamos começar nosso encontro com um trecho de Sri Aurobindo sobre o Veda. Eu estou num momento assim muito ligada com o Veda e eu pensei agora que regularmente vou trazer uma passagem de Sri Aurobindo sobre o Veda, sobre essa origem, né, do conhecimento que é tão pouco conhecida, de fato, o Veda, e que foi sempre interpretado de tantas maneiras, né? E digamos, é um privilégio ter acesso a esses textos na versão de Sri Aurobindo, né? Com a tradução e a interpretação dele. Então, isso toma uma outra dimensão. Então, nós vamos começar hoje com esse trecho, essa passagem, uma passagem curta do Veda, sobre o Veda. Então, Sri Aurobindo, esse texto é extrair, digamos, de um texto mais completo. E Sri Aurobindo está falando dos vários planos, dos vários mundos, que são explicados justamente nos textos do Veda. Então, ele diz: o ser humano obtém seu ser vital do mundo da vida, do mundo da mente, sua mentalidade. Ele está sempre em comunicação secreta com eles, com estes mundos, né? Ele pode conscientemente entrar neles, nascer neles, se quiser. Mesmo aos mundos solares da verdade, ele pode se alçar, atravessar os portais do supraconsciente, cruzar a soleira do Supremo. As portas divinas estarão abertas para a sua alma que cresce. Então é sempre esse convite, mais que um convite, assim, é como que uma insistência, né, de que realmente nós podemos viver esses planos todos, que esses planos estão em nós. Então, o ser vital no mundo da vida, né? Quer dizer, isso é um plano de existência. O plano da vida, o plano da mente, né? Isso nós já vimos e já falamos aqui várias vezes. Então, ele está sempre em comunicação secreta com esses planos. Só que não, nós não somos conscientes disso, né? Mas para entrar nesses planos, e se quisermos mesmo nascer nesses planos, isso só pode ser feito se a consciência se desenvolve, né? Então, ele pode conscientemente entrar nesses planos, nascer nesses planos. Mesmo os mundos solares da verdade são acessíveis. Atravessar os portais do supraconsciente, cruzar a soleira do Supremo. Então, as portas divinas estarão abertas para a sua alma que cresce. Então, ele continua. Então, essa ascensão humana é possível porque cada ser realmente contém em si tudo o que sua visão exterior percebe como exterior a ele mesmo. Temos faculdades subjetivas escondidas em nós que correspondem a todos os níveis e estratos do sistema cósmico objetivo, e estes formam para nós muitos planos de nossa possível existência. Essa vida material, em nossa consciência do mundo físico, estreitamente limitada,
estão longe de ser a única experiência permitida ao ser humano, seja ele 1000 vezes o filho da Terra. Se a terra maternal o carrega e o conserva em seus braços, ainda assim, o céu é também um de seus pais e tem direito ao seu ser. Essa frase é muito bonita, né? Quer dizer, mesmo que ele seja 1000 vezes filho da terra, a terra o carrega, o conserva em seus braços, mas ainda assim, o céu é também um de seus pais, tem direito ao seu ser. Então, essa ascensão humana é possível porque cada ser realmente contém em si tudo o que a sua visão exterior percebe como exterior a ele mesmo. Aqui voltamos mais uma vez a essa visão, né? Essa verdade que está na vida divina de todo o livro, que é essa coisa da existência única, né? Então a gente contemos em nós mesmos, né? Tudo que vemos e que percebemos como exterior, né? Quer dizer, de fato, do momento que percebemos a existência única, não há mais isso, né? O exterior, o interior, como se essas coisas existem, são tão reais para a gente, porque vivemos nisso, vivemos nessa dualidade, vivemos nessa divisão, não vemos, né? A visão ainda não está aberta. Então, temos faculdades subjetivas escondidas em nós, que correspondem a todos os níveis e estratos do sistema cósmico objetivo. E esse sistema cósmico objetivo, esses níveis e estratos, formam para nós muitos planos de nossa possível existência. Essa vida material e nossa consciência do mundo físico, estreitamente limitada, quer dizer, essa nossa vida, né, que vivemos aqui, estão longe de ser a única experiência permitida ao ser humano, mesmo que ele seja 1000 vezes o filho da Terra. Voltamos a essa frase. Se a terra maternal o carrega e o conserva em seus braços, ainda assim, o céu é também um de seus pais e tem direito ao seu ser. Está aberto para ele tornar-se consciente do abismo mais profundo e dos cumes mais altos em seu interior. E um tal despertar é a intenção de seu progresso. E, ao alçar-se assim, a níveis de si mesmo, cada vez mais elevados, mundos novos se abrem à sua vida e à sua visão, e se tornam o campo de sua experiência e a morada de seu espírito. Ele vive em contato e em união com os poderes e a divindade desses mundos e remodela-se a imagem deles. Cada ascensão é, assim, um novo nascimento da alma. E o Veda chama os mundos nascimentos, assim como bases e lugares de morada. Então, aqui é também assim, coisas que se sabem, né? Como se esse abismo profundo, né? Do inconsciente, que a gente não tem acesso, de certo modo, né? Sabe que está aí, é um oceano de inconsciência, né? Que tá em cada um de nós, né? Mas temos também os cumes mais altos. Então, a gente tem que estar consciente do abismo mais profundo e dos cumes mais altos no interior. E esse despertar é a intenção do progresso. Quer dizer, a intenção do nosso progresso justamente é despertar a essas dimensões, né, quer dizer, despertar quer dizer que estamos dormindo, de fato. Então, assim, ao alçar-se assim a níveis de si mesmo,
cada vez mais elevados, mundos novos se abrem à sua vida e à sua visão e se tornam o campo de sua experiência e a morada de seu espírito. Então, ele vive em contato e em união com os poderes e as divindades desses mundos e remodela-se à imagem deles. Então, cada ascensão é, assim, um novo nascimento da alma. E o Veda chama esses mundos, né, nascimentos, assim como bases e lugares de morada. Pois assim como os deuses edificaram as séries dos mundos cósmicos, do mesmo modo, eles elaboram para edificar as mesmas séries de estados ordenados e graus ascendentes na consciência humana, a partir da condição mortal até a imortalidade suprema. Eles elevam o ser humano do estado de ser material limitado, no qual nossa humanidade inferior vive satisfeita e sujeita aos senhores da divisão. Então, primeiro, os deuses, eles elevam o ser humano do estado de ser material limitado, que é a nossa humanidade, onde vivemos satisfeitos, sujeitos aos senhores da divisão. Então, esses deuses nos elevam a esse estado, dão a ele uma vida rica e abundante, em choques, impulsos, numerosos e rápidos. Quer dizer, o plano vital, né? Dos mundos dinâmicos, da vida e do desejo, onde os deuses lutam com os demônios. E daí o eleva ainda mais alto. A partir dessas velocidades e intensidades, para a pureza e a claridade inalteráveis da existência mental superior. Quer dizer, esse conhecimento que o Sri Aurobindo está nos transmitindo aqui com esse texto são as coisas que ele encontrou no Veda, né? Que ele está nos falando daquilo que o Veda nos diz, né? Daquilo que o Veda descobriu e nos transmitiu através justamente desses versos tão enigmáticos, né? Que durante esses milênios foram, como eu disse antes, interpretados de muitas maneiras. E Chobin também explica como a linguagem é muito flexível, quer dizer, a própria língua, né? Quer dizer, os termos, as expressões, é de uma extrema flexibilidade. Então, se presta justamente, talvez por isso, a interpretações, né, diversas. E Cherubino conseguiu justamente entrar nisso e encontrar chaves, né? E foi a partir da experiência dele que Cherubino ele teve todas as experiências dele, quando ele começou a se interessar pelo Veda, porque ele encontrou nos Vedas a confirmação, né, de várias experiências que ele tem. Então ele começou a explorar, a entrar, né, e a descobrir justamente chaves que até então não tinham sido identificadas. Pois o pensamento e sentimento puros são o céu do ser humano. Toda essa existência vitalística de emoção, paixões, feições, da qual o desejo é o pivô, forma para ele o mundo do meio. O corpo e a vida material são sua terra. Então, o corpo, a vida material, porque eles falam dos três mundos, né? Quer dizer, esse mundo físico, esse mundo do meio e o céu, digamos. Porém, o pensamento puro e o estado psíquico puro não são as alturas supremas da ascensão humana.
A morada dos deuses é uma verdade absoluta, que vive em glórias solares, além da mente. O ser humano que ascende até lá não se esforça mais enquanto pensador, mas é, vitoriosamente, o vidente. Não é mais a criatura mental, mas um ser divino. Sua vontade, sua vida, seu pensamento, sua emoção, seus sentidos, suas ações, são todos transformados em valores de uma verdade todo-poderosa e não permanecem mais como um emaranhado inútil de verdade e falsidade. Ele não se move mais, inepta e relutantemente, em nossos limites estreitos, mas deambula no vasto, desimpedido. Não mais labuta e zigue-zagueia entre essas tortuosidades, mas segue uma retidão rápida e conquistadora. Não se nutre mais de fragmentos quebrados, mas é amamentado pelos seios da infinidade. A linguagem é assim uma linguagem muito poderosa, né? Como o Cherubim, ele entra realmente nesse no espírito, né? E como ele descreve, é de uma maneira assim muito vasta, muito forte, muito inspirada. Portanto, ele deve romper esses firmamentos da terra e do céu, atravessá-los, sair deles e ir além. Ao conquistar uma posse firme dos mundos solares, ao entrar nessas alturas maiores, ele deve aprender como viver no princípio triplo da imortalidade. Este contraste entre a mortalidade que somos e a condição imortal a qual aspiramos é a chave do pensamento e da prática védicos. O Veda é a escritura mais antiga que temos sobre a imortalidade humana, e estes versos antigos escondem a disciplina arcaica de seus descobridores inspirados. Então, aqui a palavra arcaica eu fiquei na dúvida, porque eu fiquei sem saber se em português tem um sentido meio pejorativo, uma coisa arcaica, uma coisa que não só é antiga, mas não é, mas é inútil, algo assim. Eu não sei, eu não lembro mais assim o termo, né? Mas em termos de significado, assim, no contexto, é uma coisa que é antiga, que é realmente anciã, que vem de muito longe. Então, é a disciplina arcaica, que foi nesse sentido que eu usei essa palavra. Mas fiquei com um pouco de dúvida. Então, esse o Veda é a escritura mais antiga que temos sobre a imortalidade humana. E estes versos antigos escondem a disciplina arcaica de seus descobridores inspirados. Quer dizer, eles tinham uma disciplina, que são os rishis, né? Eles tinham uma disciplina, eles eram inspirados, né? Então, esses versos, né, que loucas, eles realmente assim, escondem um tesouro assim, inimaginável. Então, é isso. Mas nós vamos continuar com algumas outras passagens assim sobre o Veda. Vamos abrir na página 770, continuando
nosso longo capítulo. Eu gostaria de retomar esse parágrafo que penso que nós lemos a última vez, mas eu gostaria de retomar para seguir um pouco o fio do texto. Então, nós vamos ler aqui. Pela própria natureza das coisas, toda evolução procede primeiro por um lento desdobrar-se, pois cada princípio novo que desenvolve seus poderes deve fazer seu caminho a partir de uma involução na inconsciência e na ignorância. Ele tem a tarefa difícil de desprender-se da involução, arrancar-se do domínio da obscuridade do meio original, lutar contra a atração e a pressão da inconsciência e sua oposição de obstrução instintivas, contra as misturas que dificultam e as lentidões cegas e obstinadas da ignorância. Isso aqui nós já discutimos, que já se falou assim, em vários momentos, né? Esse impulso que sai da inconsciência, que começa a desabrochar, esse esforço de sair dessa matéria densa, né? Então, isso é o que o Schubert está falando aqui, né? Que pela própria natureza das coisas, toda evolução procede por um lento desdobrar-se. Quer dizer, essa é uma coisa que nós já falamos aqui em vários momentos, acho que todo mundo está bem consciente desse processo, né? Então, no início, a natureza expressa um ímpeto vago, uma tendência imprecisa, um sinal do esforço da realidade oculta, submersa e subliminar, para emergir à superfície. Depois, aparecem pequenas indicações semi-reprimidas daquilo que é para ser. Começos imperfeitos, elementos grosseiros, aparências rudimentares, pequenos quanta insignificantes, dificilmente reconhecíveis. Mais tarde, aparecem formações, pequenas e grandes. Uma qualidade mais característica e reconhecida começa a mostrar-se, primeiro gradualmente, parcialmente, aqui e ali, ou em baixa intensidade. Depois, cada vez mais vívida e informativa. E, finalmente, acontece o emergir decisivo, uma virada da consciência, o começo da possibilidade de sua mudança radical. Mas há ainda muito a ser feito em todas as direções. E o esforço evolutivo encontra-se diante de um crescimento longo e difícil em direção à perfeição. O que foi realizado deve ser não apenas confirmado, protegido de recaídas e da atração para baixo, do fracasso e extinção, mas também abrir-se às suas próprias possibilidades em todos os domínios, a totalidade de sua completa realização, atingir sua estrutura mais alta, sua estatura mais alta, sua sutileza, riqueza, amplidão maiores. Deve afirmar-se, abranger, abarcar tudo. Esse é, em toda parte, o processo da natureza. E ignorá-lo é não ver a intenção inscrita em seus trabalhos e perder-se no labirinto de suas operações. Então, se a gente retorna ao que Sri Aurobindo nos disse, né, no texto do Vedas, é isso mesmo, né? Entendeu? Que, digamos, a gente pode se referir a esse texto como base, porque é isso, quer dizer, a gente não fica sempre esperando, retardando, mas a natureza é lenta, mas há esse esforço. Então, quando há um esforço, quando há uma... O que ele diz aqui, o que foi realizado deve ser não apenas confirmado, mas protegido de recaída, de atração para baixo, do fracasso e extinção, abrir-se às suas próprias possibilidades. E tudo isso são coisas que fazem parte desse processo evolutivo e que a gente não pode se perder, né? O que ele diz aqui, ignorar isso é não ver a intenção
inscrita no Shabbat da natureza e perder-se no labirinto de suas operações. Então, ele continua. É esse processo que foi seguido pela evolução da religião na mente e na consciência humanas. A obra feita por ela, pela religião, para a humanidade, não poderá ser compreendida ou apreciada corretamente se ignorarmos as condições do processo e sua necessidade. Quer dizer, houve um processo pelo qual as religiões surgiram e houve necessidade, claro. Se veio, se desenvolveu e foi muito importante isso que ele nos diz. Então, é evidente que as primeiras formas da religião devam ser grosseiras e imperfeitas. Seu desenvolvimento dificultado por misturas, erros, concessões feitas às partes mentais e vitais do ser humano, que muitas vezes têm um caráter bem pouco espiritual. Elementos ignorantes e prejudiciais, mesmo desastrosos, podem se infiltrar e conduzir ao erro e ao mal. O dogmatismo da mente humana, sua estreiteza arrogante, egoísmo intolerante e agressivo, seu apego às suas verdades limitadas e, mais ainda, a seus erros, ou a violência, fanatismo, pretensões militantes e tirânicas do vital, sua ação traiçoeira sobre a mente para obter apoio e satisfazer seus próprios desejos e propensões, podem muito facilmente invadir o campo religioso e destituir a religião de seu objetivo e caráter espirituais mais elevados. Sob o nome de religião, muita ignorância pode se esconder. Muitos erros e construções falsas e extensivas podem ser permitidos, e mesmo muitos crimes e ofensas contra o espírito podem ser cometidos. Mas essa história atormentada é aquela de todo o esforço humano. E se devesse testemunhar contra a verdade e necessidade da religião, poderia testemunhar também contra a verdade e a necessidade de todos os outros esforços do homem, contra toda a ação humana, contra seu ideal, seu pensamento, sua arte, sua ciência. Porque tudo isso passou ou passa por essa mistura, por essas concentrações de oposições, por essas diversidades, dualidades, conflitos, egoísmos. Tudo que ele descreve pelas religiões acontece também com todo o esforço humano em direção a essa coisa mais alta, mais verdadeira, né? Então, assim, toda história, essa história atormentada é aquela história de todo o esforço humano. Então, tudo aquilo que corresponde é a página 771. 771. Então, acho que não precisa nem muito falar aqui sobre esse parágrafo, é muito claro, né? Porque são coisas que aconteceram no passado de uma forma extremamente violenta mesmo, né? E falando da religião. E hoje, ainda hoje, nós podemos ver tudo isso, quer dizer, não tem aquela violência, as guerras santas, digamos, do passado, mas ainda assim tem outros tipos de guerra e outros tipos de incompreensões, outros tipos de fanatismo, outros tipos de, digamos, essa, essa energia, né, que se instalou, digamos, a religião se instalou e houve, como o ouvindo falar, necessidade, e houve momentos, que a gente pensa, momentos assim, maravilhosos, assim, né? Assim, casos, assim, momentos onde houve não diria um renascer, mas onde houve, assim, momentos, picos, né? Assim, casos isolados, mas foi, assim, um movimento que foi importantíssimo na história humana.
esses movimentos religiosos. Mas que é como que agora já estamos no fim disso. Então, o que acontece hoje são estertores, né, de uma coisa que já não tem mais lugar, digamos assim. Né? Religiões não correspondem mais à necessidade, digamos, do ser humano nesse processo evolutivo de transformação. Mas então ele continua falando da religião. Então, a própria religião foi posta em dúvida devido à sua pretensão de determinar a verdade por autoridade divina. Então, assim, é que como se criaram todos os dogmas, né? Todas as coisas que eram indiscutíveis, né? Porque era a autoridade divina, quer dizer, isso foi Deus quem disse, isso está escrito, então isso não se discute. Então, essa verdade se tornou essa autoridade divina, por inspiração, por uma soberania sacrossanta e infalível, que ele seria sido outorgado do alto. Então, a religião, ela buscou impor-se sem discussão ou sem ser questionada, no pensamento, nas emoções, na conduta humana. Essa é a pretensão excessiva e prematura, embora, em certo sentido, imponha-se a ideia religiosa pelo caráter imperioso e absoluto das inspirações e iluminações, que são sua garantia e justificação, e a necessidade da fé, que em meio à ignorância, dúvidas, fraquezas, incerteza da mente, é como uma luz e um poder da alma. A fé é indispensável ao ser humano, pois sem ela, ele não poderia prosseguir sua viagem através do desconhecido. Mas não deve ser imposto. Quer dizer, o que Sri descreveu antes, né, essa coisa da determinar a verdade por autoridade divina, porque se teve uma inspiração, porque alguém teve uma conexão, uma inspiração, recebeu alguma coisa, então seria infalível, porque veio diretamente do divino. Então isso faz apelo, é uma fé. Então ele diz, a fé é como que é imposta, então. A fé é indispensável, mas não deve ser imposta. Deve vir como uma percepção livre, por direção imperativa do espírito interior. Exigir uma aceitação inquestionável só poderia justificar-se por um esforço espiritual. Se, por um esforço espiritual, o homem já houvesse alcançado o termo de sua progressão e alcançado a consciência verdade mais alta, uma consciência total e integral, livre de toda mistura da ignorância mental e vital. Vamos ler isso mais uma vez. Então, a fé é indispensável ao ser humano, pois sem ela, ele não poderia prosseguir sua viagem através do desconhecido. Sem a fé, você pode dizer, estamos sem rumo, né? Não se caminha mais, não se perde o rumo. Mas ela não deve ser imposta. Ele não pode, de fato, a fé imposta é o que se torna dogmático, né? Quer dizer, essa coisa que é a verdade para mim, eu creio nisso, então tem que ser verdade para todo mundo, né? Então tem que ser isso, dessa maneira. Mas então ela não pode ser imposta. Deve ser deve vir, ela deve brotar, uma percepção livre ou direção imperativa do espírito interior. Quer dizer, algumas vezes a pessoa pode ter uma indicação claríssima, como ele diz, imperativa, uma coisa que vem com muita clareza, que corresponde também a essa certeza, a essa fé. Mas exigir uma aceitação inquestionável só poderia justificar-se se, por um esforço espiritual, o homem já houvesse alcançado o termo de sua progressão e alcançado a consciência verdade mais alta, uma consciência total e integral, livre de toda mistura da ignorância mental e vital. Então, esse ser
Então, ele pode. Quer dizer, não é impor, ele não vai impor, mas ele vai abrir, digamos, o ser a essa fé de cada um. Mas se não é o caso, então não, é uma fé que é imposta, é uma fé que, de certo modo, se torna quase que artificial, né? Porque não, ela, é, ela se torna limitada, ela se torna muito fanática, muito exclusiva, né? Essa fé imposta, né? Quer dizer, é quase que como é que eu posso dizer? É quase um abuso, né? De uma coisa que pode ser espontânea e natural e única de cada um. Quer dizer, uma coisa que é uma possibilidade que é inerente a cada um de nós, né? Descobrir essa fé, que essa fé nasça, né? Em cada um. Quer dizer, uma coisa que é inerente, uma coisa que é real para cada um de nós, né? Ter essa fé. Então, que isso possa ser usado de outra maneira, essa energia, essa coisa que pode nascer. Então, isso é uma coisa que é impor uma coisa do exterior a essa possibilidade interior que cada um de nós tem. Não sei se é claro o que eu estou dizendo, mas é uma coisa que vemos muito também hoje, né? Como uma coisa que não é uma fé, mas como que é um fanatismo, né? E é usar essa energia da fé, é usar essa inocência da fé, de certo modo. Então, quer dizer, chegar a esse termo progressão, essa consciência verdade mais alta, chegar a isso, esse é o nosso objetivo final, mas não foi alcançado ainda. E as pretensões prematuras obscureceram o verdadeiro trabalho do instinto religioso no homem, que é de conduzi-lo à realidade divina. Formular tudo o que ele realizou nessa direção e dar a cada ser humano o quadro de uma disciplina espiritual, um meio de buscar a verdade divina, entrar em contato, aproximar-se dela, um caminho que seja conforme os potenciais de sua natureza. Então, isso seria o trabalho da religião. E como nós sabemos, né, esse nome que é religare, não, que é ligar, digamos, disso àquilo, né? Quer dizer, fazer essa ligação entre o humano e o divino, né? A religião seria isso, quer conduzir o ser humano à realidade divina. E no respeito ao caminho de cada um, ao respeito ao que processo é diferente para cada ser humano. Cada ser humano é único, né? Quer dizer, não há um caminho absoluto para todo mundo, né? Então, eu acho que agora poderíamos ler os comentários da mãe, né? Então, ela começa com o parágrafo precedente, né? Esta parece uma descrição muito exata do desenvolvimento individual. É exatamente desse modo. E assim, você perde a paciência, ou perde a coragem, ou você sente que não avança. É o que nós lemos aqui antes, né? Que esse processo da natureza, essa evolução da natureza, que é lento. Isso é um processo que pede realmente uma grande paciência, uma grande determinação e paciência. Mas se você se dedica ao desenvolvimento do corpo, desenvolvimento material, físico, quando você quer que o corpo físico faça a sadhana, é exatamente assim. Você começa tentando todo tipo de coisas, sem precisão ou exatidão, sem saber com qual finalidade começar, e se sente tateando, buscando, a girar e girar, sem ir para lugar algum. Esse trabalho no corpo é uma coisa assim que de fato nunca foi feito, né? Quer dizer, assim, a mãe e Shri Aurobindo, eles são
se pode dizer assim, pioneiros desse yoga, né? Do yoga do corpo. Então, é verdade que não tinha nenhuma referência a isso, né? Quer dizer, não existe nenhum tratado, nenhum ensinamento, nada que dê indicações sobre isso. Então, é isso que ela diz. Então, você começa tentando todo tipo de coisas, sem precisão, exatidão, sem saber com qual finalidade começar, e se sente tateando, buscando, girar e girar, sem ir a lugar algum. Isso é a matéria, né? O corpo físico. E então, gradualmente, uma coisa acontece, e então outra. Desculpe. E é somente muito mais tarde que algo como um programa começa a ser elaborado. É essa descrição que Schrödinger dá no final, quando o objetivo da evolução emerge e se torna perceptível. Quanto cuidado deve ser tomado para que isso não seja engolido uma vez mais na inconsciência primal. Então, se a gente volta aqui, é o que Schrödinger diz aqui, na página que nós lemos antes, né? Um processo longo e difícil. O que foi realizado deve ser não apenas confirmado, protegido de recaídas e da atração para baixo, do fracasso e extinção, mas também abrir-se às suas próprias possibilidades em todos os domínios. Então, etc. Quer dizer, esse é o que o Schrödinger disse. Então, o processo da natureza, em toda parte, é assim. Então, ignorar esse processo é não ver a intenção escrita em seu trabalho e perder-se no labirinto de suas operações. Então, o que a mãe diz aqui, é encontrar um caminho, encontrar, mas ao mesmo tempo proteger, né? Quer dizer, não deixar que a coisa se perca, não deixar que isso se extravie, mas ter esse foco. O menor que seja o que acontece, então ter um foco e fazer, não perder isso, né, que acontece. E então, gradualmente, uma coisa acontece, e então outra. E é somente muito mais tarde que algo como um programa começa a ser elaborado. É essa descrição que Schrödinger dá no final, quando o objetivo da evolução emerge e se torna perceptível. Quanto cuidado deve ser tomado para que isso não seja engolido mais uma vez na inconsciência primal. E essa é a razão pela qual o trabalho parece interminável, o trabalho no corpo, no físico. E ainda assim, essa é a única maneira em que isso pode ser feito. Esse, essa paciência, né? Essa busca, esse tatear, né? Esse buscar no desconhecido, né? O caminho a ser percorrido entre o estado habitual do corpo, a inconsciência quase total, a qual estamos acostumados porque somos assim mesmo, e o perfeito despertar da consciência, a resposta de todas as células, de todos os órgãos, de todos os modos de funcionar. Entre os dois, parece haver séculos de labor. Então, quais são os dois? Os dois é o estado habitual do corpo, a inconsciência quase total, a qual estamos acostumados, porque somos assim mesmos, isso é uma coisa, e o perfeito despertar da consciência, a resposta de todas as células, todos os órgãos, de todos os modos de funcionar. Então, o corpo desperto, consciente, né? Então, entre esses dois, parece haver séculos de labor. E ela continua. Contudo, se aprendemos a nos abrir, a aspirar, a nos entregar, e se pudermos utilizar esse mesmo movimento no corpo, ensinar as células a fazer a mesma coisa, então as coisas irão bem mais rápido. Porém,
bem mais rápido, não quer dizer depressa. Este ainda é um trabalho longo e lento. Então é incrível, porque o que nos é dito, né, que né, quem tem que se abrir, aspirar, entregar-se, né, ao divino. Então, esse mesmo movimento teria que ser feito no corpo, né, com as células, com os órgãos, com as células de cada órgão, com os átomos, né, com o que seja, né, que se conseguisse fazer isso, né. Então, nesse caso, as coisas poderiam ir mais rápido, mas rápido não quer dizer depressa. Esse aí é um trabalho longo e lento. E cada vez que um elemento que não entrou no movimento da transformação desperta para entrar no movimento, sentimos que tudo deve começar de novo. Mas isso não é verdade. Não é a mesma coisa que deve ser feita de novo. É algo similar em um elemento novo, que foi esquecido, ou então deixado de lado, porque não estava pronto, e que agora que está pronto, desperta e quer tomar seu lugar. Há muitos elementos assim. Então, aqui, por exemplo, eu não sei, quer dizer, eu deixo isso para cada um interpretar, porque eu acho que esses elementos que não entram no movimento de transformação, eu nem ouso falar disso, porque a mãe fala do movimento dela, né, da experiência dela. Então, isso é uma experiência que eu não tenho. Então, para mim, eu não tenho nenhum comentário a fazer sobre isso, porque eu só consigo imaginar, mas não consigo mais do que imaginar, não. Mas eu acho que, se eu for dizer alguma coisa, eu diria mais no nível psicológico, né? Como a gente acha que fez um progresso em uma série de coisas, e de repente descobre que o maior, né, digamos, a gente descobre um dia que o orgulho, por exemplo, tem pessoas que estão orgulhosas, cada um de nós tem o seu orgulho, então a gente pode descobrir, então, que esse orgulho ainda está aí, ele não foi trabalhado. Então, vamos pegar esse orgulho e vamos tentar transformar um pouco esse orgulho e ver se ele se adapta a aquilo que nós agora buscamos, né? E, e aí a gente acha, não, cada vez tem que começar tudo de novo e tal, mas não é o que ela diz aqui, né? É um elemento novo que se integra e que a gente tem que elaborar a partir de onde estamos, né? Então, isso ela fala disso no trabalho do corpo. Então, no trabalho do corpo, eu me sinto completamente inepta, não, completamente ignorante nesse nível. Para você, o corpo parece ser algo muito simples, não é? É um corpo, é meu corpo. E, no final das contas, ele tem uma forma singular. Cada um tem uma forma, né, o corpo. Mas não é assim. Existem centenas de entidades combinadas que não percebem umas das outras, todas harmonizadas por algo mais profundo que não conhecem, e que só têm uma percepção de unidade porque não são conscientes da multiplicidade dos elementos e da sua divergência. Então, é como que é a formação do corpo. Eu acho que no corpo existe tudo isso. E são centenas de entidades combinadas que não percebem umas às outras. E são harmonizadas porque há algo mais profundo que essas coisas não conhecem. Então, é essa coisa mais profunda que faz com que isso funcione tão harmoniosamente, né? Eles não são conscientes da multiplicidade dos elementos e da sua divergência. De fato, essa multiplicidade e essa divergência são a causa da maioria das desordens e mesmo de doenças.
Algo está indo bem. Você pegou o fio que guia. Você segue seu caminho. Pensa que vai conseguir um resultado. Subitamente, nesse ponto, alguma coisa acontece de maneira bem inesperada. Você não sabia que estava aí. Isso desperta e insiste em unir-se à caminhada. Mas isso cria um desordem terrível. E você deve começar tudo mais uma vez. A sadhana de todos os seres interiores, domínios interiores, foi feita por muitas pessoas. Foi explicada por extenso, sistematizada por alguns. As etapas e as vias foram traçadas. E você vai de uma etapa a outra, sabendo o que deve ser feito. Porém, logo que você desce no corpo, é como uma floresta virgem. E tudo está por ser feito. Tudo está por ser elaborado. Tudo por ser construído. Então você deve preparar-se, ou equipar-se, com uma grande paciência. Grande paciência. E não pensar que você não serve para nada, porque isso leva tanto tempo. E nunca desanimar, nunca dizer a si mesmo, oh, isso não é para mim. Nunca desanimar, nunca desistir. E nunca achar que não somos capazes, né? Isso não é para mim, isso não. Então foi o que a gente falou antes, né? Quer dizer, essa sadhana de todos os seres interiores, né? Os domínios interiores, as coisas mais psicológicas, as mais subjetivas. E isso foi feito por muitas pessoas, foi explicado em livros e tratados, né? Vias foram traçadas, etapas. Você vai de uma etapa a outra, sabendo o que deve ser feito. Mas quando você desce no corpo, é uma floresta verde. Tudo está por ser feito, por ser elaborado, por ser construído. É aí, paciência. Isso leva muito tempo. Todos podem fazer isso. Se põe nisso o tempo, a coragem, a resistência, a perseverança que são requeridos. Mas tudo isso é necessário, né? A coragem, o tempo, a resistência, a perseverança, tudo isso é requerido, é necessário. E, acima de tudo, nunca perca o ânimo. Esteja pronto para começar a mesma coisa de novo, 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, até que seja realmente feito. E muitas vezes sentimos que, a menos que tudo seja feito, a menos que o trabalho seja concluído, bem, é como se não tivéssemos feito nada. Então, aqui ela vai falar da fé, né? Continuando o parágrafo que nós lemos aqui agora. Então, alguém pergunta a ela, doce mãe, a fé pode ser aumentada por um esforço pessoal? Ela responde, a fé é certamente um dom que nos é dado pela graça divina. É como uma porta que se abre subitamente uma verdade eterna, através da qual podemos ver essa verdade, quase tocá-la. Como em tudo mais na ascensão da humanidade, há necessidade, sobretudo no começo, de um esforço pessoal. Então, é muito bonito, quer dizer, ela diz, a fé é um dom. Eu conheço pessoas, eu já ouvi alguém assim, pessoas dizerem, né, como eu não tenho fé. Então deve ser muito difícil viver sem fé. Como me dá uma ideia de um campo árido, né? Como
A fé, para mim, é uma coisa ligada à alegria da vida, à confiança. Quer dizer, a fé é realmente um dom, quer dizer, é extraordinário, Caraca Dina, é um dom que nos é dado pela graça divina. Quer dizer, é claro, é um dom que faz com que essa fé desperte, né? Quer dizer, a fé está dentro de cada um. Quer dizer, esse dom é fazer essa fé despertar, né? E acho que você acha que é Ramakrishna que diz, né? Quer dizer, a fé, ela é cega ou não é fé, né? Quer dizer, a fé, ela realmente ela é incondicional, ela é fé. Você não tem como dizer a fé, eu tenho fé naquilo que vejo e que toco, não. Então isso não é fé, né? Isso é mais, isso é outra coisa. Bom, ela vai falar disso. Então, sim, é necessário um esforço pessoal, né? E sobretudo no começo. É possível que, em certas circunstâncias excepcionais, por razões que escapam à nossa inteligência, que a fé pode chegar quase por acidente, de maneira completamente inesperada, quase sem nunca ter sido solicitada. Mas, com frequência, ela é uma resposta a um desejo ardente, a uma necessidade, uma aspiração. Algo no ser que busca e aspira, embora não de maneira muito consciente e sistemática. Mas, de qualquer modo, quando a fé foi concedida, quando a pessoa teve essa iluminação interior súbita, a fim de preservá-la de maneira constante na consciência individual ativa, um esforço é de todo indispensável. A pessoa deve agarrar-se à própria fé, querer sua fé, buscá-la, cultivá-la, protegê-la. Não é verdade, quer dizer, muitas pessoas dizem isso, né? Eu gostaria de ter fé, mas não consigo. Então, é como que a pessoa pode ter esse desejo ardente, uma necessidade, uma aspiração, busca, mas não tem a fé. Então, a fé, ela pode chegar assim, como ela diz, né? Inesperada, como ela diz, sem ter sido solicitada, mas pode vir também como uma resposta a essa aspiração, a esse desejo ardente, essa necessidade, né? Quer dizer, eu quero ter fé, eu quero acreditar, né, em alguma coisa. Então, isso pode ter uma resposta e a pessoa pode ter um momento assim onde a fé chega até ela, né? Então, a mãe diz, mas de qualquer modo, quando a fé foi concedida, concedida, quer dizer, ela volta a isso, né? Quer dizer, é um dom, quer dizer, não é uma coisa assim do nada, né? Quer dizer, é uma graça, é um dom. Então, assim, quem tem fé deve ter essa gratidão, assim, sempre lembrar disso, né? Quer dizer, ter fé é um dom, quer dizer, é uma coisa que foi concedida. Então, temos que preservá-la. Então, temos que fazer esse esforço, né? Agarrar-se à própria fé, querer a sua fé, buscá-la, cultivá-la, protegê-la. Eu não sei, quer dizer, é curioso, eu fiquei, se eu penso assim em mim mesma, eu nem lembro quando é que eu comecei a achar que eu tinha fé, quer dizer, eu acho que talvez crianças talvez tenham e não sabem, né? Porque tem uma coisa que a consciência vai chegar a essa conclusão mais tarde, precisa já uma certa maturidade, né? Assim, para saber. Mas, assim, eu não sei se a gente consegue lembrar, quer dizer, são pessoas que naturalmente têm uma fé. E, mas eu fiquei pensando nisso, né? Quer dizer, se a gente pode lembrar, quando é que eu comecei a ter fé? Assim, quando é que isso começou? Talvez fosse bom você ter meio como um exercício, né? Exercer um pouco conscientizar um pouco, né? Sentir quando é que começou isso, né? Como é que eu comecei a ter fé? Quando? Que idade eu tinha? Em que período da minha vida? Quando é que isso me foi dado, né? Que tipo de aspiração que eu tinha que fez com que o divino me deu essa fé? Pode ser cada um de nós diferente, né? Essa,
Então, na mente humana, que ela continua, que ela vai nos sacudir um pouco. Na mente humana há um hábito mórbido, deplorável, o hábito da dúvida, da argumentação, do ceticismo. Isto é onde o esforço humano deve ser colocado, em dois pontos. Então, devemos recusar admiti-los, recusar ouvi-los e, ainda mais, recusar segui-los. Nenhuma brincadeira é mais perigosa do que brincar mentalmente com dúvidas e ceticismo. Eles são não apenas inimigos, eles são armadilhas terríveis. E uma vez que se cai nelas, se torna tremendamente difícil puxar-se para fora. Então, é curioso, eu fiquei até meio surpresa quando eu li esse texto, porque ela, ela descreve isso de uma maneira muito clara. A gente vai ver depois, né? Esse hábito mórbido, deplorável, o hábito da dúvida, argumentação, ceticismo. Então, a gente tem que recusar isso. Quer dizer, para preservar a fé, preservar essa confiança inocente, né, que a fé nos traz. Então, a gente tem que evitar isso de todo mundo. Tem que recusar, admitir essa argumentação, esse ceticismo, recusar ouvi-los, recusar segui-los. Eles são não apenas inimigos, eles são armadilhas terríveis. E uma vez que se caem nelas, se torna tremendamente difícil puxar-se para fora. Porque isso é um tipo de mental, né? Que é um tipo de armadilha mental. Essa coisa de querer sempre argumentar, de brincar com ideias, né? De se divertir um pouco com que tem pessoas que se acham interessantes, né? Ela vai falar aqui, nós vamos ver o que ela vai dizer sobre isso, ela vai continuar a dizer aqui. Algumas pessoas pensam que é de grande elegância mental brincar com ideias, discuti-las, contradizer sua própria fé. Elas pensam que isso lhes dá uma atitude muito superior, e desse modo elas estão acima de superstições e de ignorância. Mas se você escuta a sugestão de dúvida e de ceticismo, então você cai na ignorância mais expressa e se desvia do caminho justo. Você entra em confusão, em erro, um labirinto de contradições. Nem sempre você estará seguro que será capaz de liberar-se disso. Você vai tão longe da verdade interior que perde isso de vista. E algumas vezes perde também todo o contato possível com sua alma. Você vai longe, né? Quer dizer, assim, é surpreendente. Eu fiquei meio surpresa de ver como, como a gente pode. Como a gente não se dá conta, às vezes, né? Tem pessoas que realmente podem brincar com essas ideias, né? Como que explorar como se fosse irrelevante, né? Mas não é. Então, assim, sempre confusão, sempre erro, labirinto de contradições, né? Porque, sobretudo, eu acho que isso vem quando as pessoas, tem pessoas que gostam ou não, não são discretas com relação à sua vida interior. Quer dizer, de modo geral, a vida interior, as experiências, por mais simples que sejam, são íntimas, né? Então, há pessoas, por exemplo, que falam disso, que contam, que compartilham com outros suas experiências, as suas coisas, né? E muitas vezes isso leva a esse tipo de discussão. E isso é uma coisa que grandes mestres disseram, né? Como a sua experiência interior é sua. E, a não ser que você tenha um mestre que você confia e que você pode compartilhar, a coisa melhor é guardar isso para você mesmo. Quer dizer, você ter cuidado com essa, como se pode dizer, com essas regiões íntimas, né? Com esses espaços interiores. Eles são de cada um. E são coisas que não são temas de conversa. Não são temas para conversações e discussões, né?
são, são coisas extremamente pessoais e íntimas. Então, talvez isso ajuda a não entrar nesse tipo de debate que a mãe fala, esse tipo de argumentações. Né? Isso pode nos levar muito longe, né? Então, ela diz, você vai tão longe da verdade interior, você perde de vista essa verdade. E algumas vezes perde também todo o contato possível com a sua alma. Quer dizer, as palavras têm uma força, né? Quer dizer, assim, quando a gente discute e fica ouvindo esse tipo de questionamentos e dúvidas e tal, isso, de certo modo, penetra no ser. Isso afeta. E, então, a mãe, a gente viu aí como ela insiste nisso, né? Quer dizer, são coisas que não vale a pena. São brincadeiras que não vale a pena fazer, né? Certamente, o esforço pessoal é necessário para preservar a própria fé, para deixá-la crescer no interior. Mais tarde, muito mais tarde, um dia, ao olhar para trás, poderemos ver que tudo o que aconteceu, mesmo que para nós parecia o pior, era graça divina, para nos fazer avançar no caminho. Então percebemos que o esforço pessoal também foi uma graça. Porém, antes de alcançar este ponto, a pessoa deve avançar muito, lutar muito, algumas vezes mesmo sofrer muito. Sentar-se em uma passividade inerte e dizer: se eu devo ter fé, a terei. O divino me dará. É uma atitude de preguiça, de inconsciência e quase de má vontade. Então, ela volta à questão que foi colocada, na pergunta. Se, se a gente pode fazer, se a fé precisa de um esforço. Né? Então, ela diz, né? Para deixar ela crescer. Então, só muito mais tarde a gente pode chegar a outro nível. Tem até um nível onde Cherubim, ele mesmo fala disso, você não tem mais fé. Você já é a coisa, né? Então, você não é mais um elemento de fé, não existe isso. A fé, como que na evolução espiritual, num certo momento, ela não é mais necessária, porque você se torna o próprio conhecimento. Então, já a fé já não é mais necessária. Mas no caminho, até lá, é insubstituível, porque a fé é fundamental. Para que a chama interior arda, ela deve ser alimentada. Devemos observar o fogo, lançar nele o combustível que consiste de todos os erros dos quais queremos nos liberar, de tudo que atrasa o progresso, de tudo que obscurece o caminho. Se não alimentarmos o fogo, ele ficará latente sob as cinzas da inconsciência e da inércia pessoais. E então, não anos, mas vidas, séculos passarão antes que a pessoa alcance seu objetivo. Então, assim, ela pega essa imagem do fogo, que é uma imagem védica, né? Imagem assim, que deve ser alimentado. Quer dizer, isso vem a ideia, digamos, e nós vamos ver quando, ou talvez agora mesmo, quando você lê os textos da Gita, essa ideia do sacrifício, né? O yagna, o sacrifício que é oferecer suas ações, alimentar esse fogo do sacrifício, esse fogo do dom de si, né? Da fé, da confiança, quer dizer, isso é uma coisa que tem que ser alimentada. Então, isso é o símbolo disso, é o fogo, né? Quer dizer, Agni, né? Que alimenta, que tem que transmitir essa energia, né? Quer dizer, oferecer tudo isso, digamos, no, na chama, né? A chama interior que se oferece, digamos, à divindade, né? Quer dizer, aquilo que a gente acredita.
Então, para que essa chama arda, ela deve ser alimentada. E não adianta ficar esperando que ela vai queimar sozinha, né? Quer dizer, nós devemos observar o fogo, quer dizer, acompanhar o fogo, por lenha, né? Quer dizer, alimentar o fogo, lançar o combustível que consiste de todos os erros. Então é isso, quer dizer, oferecer no fogo. Quer dizer, isso é o princípio do sacrifício, né? Yagna. Você oferece no fogo, você oferece o seu, tudo que você quer, o que você é, o que você não é, o que você quer ser, né? Os seus erros, os seus pedidos, e o que você, as suas fraquezas, né? Tudo. Você queima, né? Você queima aquilo no fogo sagrado, né? Tudo aquilo que a gente quer se liberar, aquele fogo sagrado, queima tudo, né? Então, se não alimentarmos esse fogo, ele ficará latente sobre a cinza da inconsciência e da inércia. E então, não anos, mas vidas, séculos passarão antes que a pessoa alcance esse objetivo. E nós somos tão privilegiados que vivemos em um mundo onde isso se acelera, né? Quer dizer, onde a gente tem o privilégio de ter a mãe de Teixeira Urbino, né? Que nos ajuda justamente a queimar etapas, né? Assim, queimar etapas. Teixeira diz a um discípulo, né? Como nessa vida a gente pode realmente viver várias vidas nessa vida. Então, isso é uma coisa que é um privilégio enorme, poder, ao menos saber disso, né? E não esperar passivamente, né? De maneira latente. Então, as vidas passam, né? As vidas passam, então os séculos passam. Não, agora, agora. Então, agora nós temos ainda tempo, então vamos retornar ao nosso livro. Aqui, de novo, na página 772, né? Que ele continua no processo religioso. Então, ele diz, é no desenvolvimento religioso da Índia que podemos reconhecer a flexibilidade e a amplidão do método que a natureza seguiu em sua evolução. Pois foi lá, na Índia, que ela proveu o âmbito mais vasto para a busca religiosa do ser humano, ao mesmo tempo sua verdadeira intenção. Quer dizer, na Índia houve essa possibilidade, quer dizer, a natureza seguiu a evolução, mas foi na Índia que houve o âmbito mais vasto para a busca religiosa e preservou também a verdadeira intenção da religião. Isso aconteceu, digamos, que a religião encontrou na Índia, ou a natureza formou na Índia, um terreno fértil, né, para que a religião pudesse realmente acontecer da maneira mais próxima possível daquilo que originalmente deveria ser, de fato. Então, um grande número de formas religiosas, cultos e disciplinas foram aceitos e mesmo encorajados a subsistir lado a lado. Cada um era livre de aceitar e seguir aquilo que era mais em acordo com seu pensamento, sentimento, temperamento e característica de sua natureza. É justo e razoável que essa plasticidade exista, e ela é favorável a uma evolução espiritual, pois a verdadeira razão de ser da religião é preparar a existência mental, vital e corporal do ser humano para que a consciência espiritual possa assumi-la em seguida. Então, é justo e razoável, repito, né, essa última frase, e essa plasticidade exista, é justo e razoável que ela exista, e ela é favorável a uma evolução espiritual, pois a verdadeira razão de ser da religião é preparar a existência mental, vital, corporal do ser humano, para que a consciência espiritual possa assumi-la em seguida. Quer dizer, a consciência espiritual pode assumir essa existência.
Então, ela deve conduzir o homem àquele ponto em que a luz espiritual interior começa a emergir plenamente. É nesse estágio que a religião deve aprender a subordinar-se, a não insistir nos caracteres externos, mas a deixar o campo livre para que o espírito interior desenvolva sua verdade e sua realidade próprias. Nesse meio tempo, ela deve, a religião deve, o tanto que puder, tomar em suas mãos a mente, o vital e o físico do homem e dar a todas as suas atividades uma direção espiritual. Revelar-lhe seu significado espiritual próprio, dar-lhes a marca de um refinamento espiritual, o começo de um caráter espiritual. É com essa tentativa que os erros se introduzem na religião, pois são causados pela própria natureza da matéria com a qual ela lida. Essa substância inferior invade as próprias formas que deveriam servir de intermediárias entre a consciência espiritual e a consciência mental, vital ou física, e com frequência as diminui, degrada e corrompe. Mas nessa tentativa encontra-se a maior utilidade da religião como mediadora entre o espírito e a natureza humana. Então, ele continua aqui, então a verdade e o erro vivem sempre juntos na evolução humana. E a verdade não deve ser rejeitada por causa dos erros que a acompanham. Embora estes devam ser eliminados. Devemos eliminar os erros, mas tanto que eles estão aí, eles existem. E não devemos, como ele diz aqui, a verdade e o erro vêm sempre juntos na evolução humana, e a verdade não deve ser rejeitada por causa dos erros que a acompanham, embora estes devam ser eliminados. Muitas vezes essa é uma tarefa difícil, e se realizada de modo grosseiro, o resultado é um dano cirúrgico infligido no corpo da religião. Quer dizer, claro, enquanto nós estivemos aqui, né, nesse plano mental, vital, físico, a verdade e o erro vêm sempre juntos. Então, é isso que nos pede o discernimento, a clareza, né? Assim, a sinceridade, que tudo isso são elementos que nos ajudam a identificar a verdade, né? A saber realmente onde se situam as coisas. Mas, se não, é uma tarefa difícil, me diz, né? Então, pois o que vemos como erro é, com muita frequência, o símbolo ou disfarce de uma verdade, sua corrupção ou sua deformação. E essa verdade se perde na brutalidade radical da operação. É amputada junto com o erro. Ele fala de uma cirurgia, né? A própria natureza, na maioria das vezes, permite ao joio e às ervas daninhas crescerem juntos, como um bom grão, durante um longo período, porque só assim seu próprio crescimento, sua livre evolução é possível. Então, quando a natureza evolutiva começa a despertar no ser humano para uma consciência espiritual rudimentar, em geral, isso começa com uma percepção vaga do infinito e do invisível que circundam o ser físico. Então, ele começa assim, ele vai longe agora, né? Ele vai assim nos primórdios. Então, o homem sente suas limitações e a impotência de sua mente e vontade e percebe, escondido no mundo, algo maior do que ele mesmo. Potências benéficas ou maléficas que determinam os resultados de sua ação. Um poder que está por trás do mundo físico onde ele vive e talvez os tenha criado, um
e outro, quer dizer, ele e o próprio poder, né? O próprio mundo. Ou poderes que animam e governam os movimentos da natureza, enquanto eles mesmos talvez sejam governados por um desconhecido maior que está além deles. Então, o homem teve que determinar o que eram esses poderes e encontrar um meio de comunicar-se com eles, a fim de torná-los propícios ou chamá-los em sua ajuda. Então, buscou também os meios de descobrir e controlar os princípios ocultos por trás dos movimentos da natureza. Isso ele não pôde fazer de imediato com a razão, porque a razão, em seus começos, podia lidar apenas com fatos físicos. Mas aí tratava-se do domínio do invisível, e era necessário uma visão e um conhecimento suprafísicos. Mas aí o que aconteceu? Ele pôde fazer isso pela expansão da faculdade da intuição e do instinto, que eram já presentes no animal. Então, ele expandiu essa faculdade, né, para poder ir além e descobrir essas forças que se movem por trás, que geram as coisas e que determinam as coisas e que funcionam por trás dessas aparências que ele vivia, né, o ser humano, do seu domínio, né? Então, essa faculdade, que continuou no ser pensante e mentalizou-se, deve ter sido mais sensível e ativa no ser humano primitivo, embora frequentemente em um plano inferior. Quer dizer, claro, essa faculdade continuou em nós todos, né? Mas no homem primitivo é muito mais presente, né? Porque justamente ele precisava desse elemento, esse elemento do instinto, né? Para viver. Pois ele devia apoiar-se, sobretudo, nela, para assumir as descobertas que lhe fossem necessárias. Devia contar também com a ajuda da experiência subliminar, pois o subliminar também deve ter sido mais ativo, mais preparado para emergir nele, mais capaz de formular seus movimentos à superfície, antes que o homem aprendesse a depender completamente de seu intelecto e sentidos. Quer dizer, nesse parágrafo aqui, Chilumino faz um apanhado, né, assim, dessa evolução toda, né, que levou à religião, que levou ao ocultismo, que levou ao conhecimento, digamos, filosofia religiosa, como é que ele diz, a teologia, assim, ele vai, nesse parágrafo aqui, ele descreve isso tudo, assim, no único parágrafo, né, como que esse histórico. Então, ele continua. As intuições que ele recebia, assim, pelo contato com a natureza, foram sistematizadas por sua mente e deram origem às primeiras formas de religião. Então, se a gente pensa no tempo, imagina o tempo que levou, né? Quer dizer, de quando esse primeiro ser, né, começou a receber essas intuições, esses instintos começaram a se desenvolver, até chegar às primeiras formas de religião, a coisas assim mais instituídas, mais regulamentadas, né? Então, esse poder de intuição ativo e disponível permitiu-lhe também sentir as forças suprafísicas por trás do físico. Seu instinto e certa experiência subliminar ou supranormal com seres suprafísicos com os quais podia comunicar-se de um ou outro modo, orientaram-no para a descoberta de meios eficazes para canalizar e utilizar de modo dinâmico esse conhecimento. Assim, a magia e outras formas primitivas de ocultismo foram criadas. Mas muito. Ele diz aqui, né? Em dado momento, o homem deve ter percebido em si a presença de algo que não era físico. Uma alma que sobrevivia ao corpo. Certas experiências supranormais que se tornaram ativas por causa da pressão para conhecer o invisível devem ter ajudado
a formular suas primeiras noções rudimentares sobre essa entidade dentro dele. Se a gente assim, fecha os olhos e viaja, né, nesse tempo, esse período, e essa memória está em nós. Eu acho que cada um de nós tem essa memória, né, de ter passado por isso em um certo momento, né? Esse crescimento, né, das primeiras crenças, das primeiras descobertas, das primeiras curiosidades, né, que foram se formulando ao longo dos séculos, dos milênios, né, até chegar justamente a essa coisa, digamos, mais institucionalizada, né, com a mente codificada. Imagina que viagem, né, assim, no tempo. Até chegar a isso, né, quer dizer, podemos perceber que há algo dentro de si. Quer dizer, primeiro como que foi tudo fora, né? Como tudo era descobrir o mundo, descobrir a existência, descobrir o seu lugar no mundo, descobrir essas forças, se relacionar com essas forças, descobrir esses deuses, essas entidades, se relacionar com essas entidades e tal. Mas em um dado momento, ele percebeu em si a presença de algo que não era físico, uma alma que sobrevivia ao corpo. Certas experiências supranormais, que se tornaram ativas por causa da pressão para conhecer o invisível, deve ter ajudado a formular suas primeiras noções rudimentares sobre essa entidade dentro dele. Seria apenas mais tarde que ele começaria a compreender que aquilo que percebia na ação do universo, sob certa forma, estava também nele. E nele também existiam elementos que respondiam aos poderes invisíveis e às forças do bem ou do mal. Assim, iriam começar suas primeiras formações ético-religiosas e possibilidades de experiências espirituais. Uma amálgama de intuições primitivas, ritual oculto, uma ética socio-religiosa, conhecimento de experiências místicas simbolizadas por mitos, mas com o sentido preservado por uma iniciação e uma disciplina secretas, são o primeiro estágio, de início muito superficial e exterior, da religião humana. No começo, esses elementos eram, sem dúvida, grosseiros, pobres, imperfeitos, mas adquiriram profundidade e ampliaram-se. E em certas culturas tiveram uma vastidão formidável e grande significado. Mas à medida que a mente e a vida desenvolviam-se, pois desse desenvolvimento é a primeira preocupação da natureza no ser humano, e ela não hesita em dar o lugar mais importante às custas de outros elementos que será necessário retomar em sua totalidade mais tarde. Então, à medida que a mente e a vida desenvolviam-se, aparece uma tendência à intelectualização. E as primeiras formações intuitivas, instintivas e subliminares que haviam sido necessárias foram encobertas pelas estruturas erigidas pela crescente força da razão e da inteligência mental. Quanto mais o homem descobre os segredos e processos da natureza física, mais distancia-se da ajuda que no início havia buscado no ocultismo e na magia. Então, aquilo que era oculto, que era mágico, que era misterioso, à medida que ele vai descobrindo essas leis básicas da natureza, ele vai acreditando cada vez menos nisso, vai considerando isso cada vez mais como coisas naturais e se distancia daquilo que no começo para ele era intuitivo, era mágico, era misterioso, né? Ele se distancia disso. A presença e influência de deuses e poderes invisíveis, sentidas antes, recuam. Enquanto as coisas são explicadas cada vez mais como ações naturais, processos mecânicos da natureza. Contudo, ele sentia ainda a necessidade de um elemento espiritual e fatores espirituais em sua vida,
e por isso manteve por algum tempo as duas atividades. Mas os elementos ocultos da religião, embora tenham sido conservados ainda como crenças e preservados, foram também enterrados sob ritos e mitos. Perderam seu significado e enfraqueceram. E o elemento intelectual aumentou. Quer dizer, isso tem também a ver com o desenvolvimento mental, né? Quer dizer, dos níveis de consciência. O plano realmente básico físico, o plano vital, vital mais inferior, vital superior, que esses elementos, né? Então, a mente que começa, então a mente que se desenvolve. Então, esse elemento intelectual, que isso tem a ver também com esse processo evolutivo desses planos de consciência. Então, no final, onde e quando a tendência intelectualizante tornou-se muito forte, houve um movimento para suprimir tudo, exceto o credo, a instituição, a prática formal e a ética. Mesmo o elemento da experiência espiritual se reduz e é considerado suficiente apoiar-se apenas na fé, no fervor emotivo e na conduta moral. O amálgama inicial, feito de religião, ocultismo, experiência mística, foi rompido. E cada um desses poderes teve a tendência, de modo algum, universal ou completa, mas ainda assim pronunciada e visível, teve a tendência a seguir seu próprio caminho, para seu próprio objetivo, segundo seu próprio caráter separado e independente. Uma negação completa da religião, do ocultismo e de tudo que é suprafísico é o último resultado desse estágio. O endurecimento e a secura do intelecto superficial atingem seu paroxismo e demolem as estruturas protetoras que serviam de refúgio para as partes mais profundas de nossa natureza. No entanto, mesmo assim, a natureza evolutiva manteve vivas suas intenções ulteriores na mente de uns poucos e usou a evolução mental mais avançada para levar os homens a planos superiores e a reflexões mais profundas. Mesmo no momento atual, depois de uma época de intelectualismo e materialismo triunfantes, podemos ver evidências desse processo seguido pela natureza. Um retorno à autodescoberta interior, uma busca e um pensamento voltados para dentro, novas tentativas no campo da experiência mística, uma procura tateante do self interior e um novo despertar para o sentido da verdade e poder do espírito começam a manifestar-se. Aqui é muito interessante, Chiru Aurobindo escreveu isso, né, em 1949. Ele escreveu esses últimos capítulos da vida divina. E, então, ele fala desse fenômeno que nós vemos acontecendo nos últimos anos, né, hoje. Ele fala assim, no momento atual, ele fala disso em 1949, depois de duas guerras, no final da Segunda Guerra, em 49, a guerra tinha apenas acabado, né, a Segunda Guerra. Mas ele, no momento atual, depois de uma época de intelectualismo e materialismo triunfantes, podemos ver evidências. Então, a impressão que nós temos, a impressão, quer dizer, não é mais que uma impressão, né, com certeza, é que Chauvin, ele vê o tempo. Nós, quer dizer, ele não está falando de 1949, né, que ele está dizendo isso porque é um movimento que ele está vendo que vai emergir. Então, ele fala disso, que ele, no momento atual, ele sabe que no momento atual já está acontecendo isso. Né? Então, depois de uma época intelectualismo, materialismo triunfantes, podemos ver evidências desse processo seguido pela natureza. Então, é muito interessante ver isso, porque isso corresponde muito ao que está acontecendo aqui, de, do subjetivismo, né? Quer dizer, assim, uma coisa que ele fala no ciclo humano, por exemplo, né? Na época subjetiva, assim, muito... Nós vemos, né, sinais dessa época subjetiva. Quer dizer, pessoas, tanta gente que não se relaciona mais com as coisas como elas são, com a sociedade como ela é, com as religiões, que estão buscando outra coisa, que são abertas a outras coisas. É muita mistura, todos sabemos, né? Mas isso corresponde a isso que o Cherubim descreve aqui, né? Em 1949. E,
Então, essa impressão que Cherubino, ele via o tempo, quer dizer, o tempo para ele não era 1949, né? Quer dizer, ele via o tempo na sua expansão. Então, ele descreve as coisas, e isso não é só não aqui, mas em muitos momentos, quando ele fala, ele está falando do tempo que a gente vê hoje, porque ele vê o tempo na sua eternidade, ele vê o tempo na sua expansão. Então, assim, isso é uma coisa, assim, uma característica, né, de Cherubino. Então, vamos tentar finalizar esse capítulo, esse parágrafo? Tá, vamos continuar. Então, a busca do self, da alma e da verdade mais profunda das coisas revive e readquire sua força perdida, dá uma vida nova às crenças antigas, erige novas fés, ou se desenvolve independentemente das religiões sectárias. O próprio intelecto, ao ter quase alcançado os limites naturais das capacidades para descobertas físicas, parece ter tocado, não, ao ter quase alcançado os limites naturais das capacidades para descobertas físicas, ao ter tocado seu próprio fundo e descoberto que não pode explicar nada mais além dos processos externos da natureza, começou, de maneira inusitante e experimental, a escrutar os mais profundos segredos da mente e da força de vida e o domínio do oculto, que havia rejeitado a priori, a fim de conhecer o que pode ser de verdade aí, o que pode haver de verdade. Mesmo a religião mostrou seu poder de sobrevivência e, no momento atual, passa por uma evolução cujo sentido final é ainda obscuro. Nos inícios dessa nova fase da evolução mental, por mais grosseiros e hesitantes que sejam, pode-se detectar a possibilidade de que um forte impulso conduza à evolução espiritual na natureza, a uma virada e um avanço decisivos. Rica, mas com certa obscuridade, em seu primeiro estágio infraracional, a religião teve a tendência, sob a pressão pesada do intelecto, a passar ao espaço intermediário de uma razão clara, mas austera. Todavia, ela deverá, no final, seguir a curva ascendente da mente humana e elevar-se mais plenamente a seus próprios cumes, em direção a seu domínio mais verdadeiro e vasto, na esfera de uma consciência e um conhecimento suprarracionais. Então, nós vamos, talvez, parar aqui e temos, assim, talvez, alguns minutos de... Se alguém quer colocar alguma questão, alguma pergunta. Bom dia, Ariamani. Oi, Oi, obrigado aí. Esse texto é tão bonito, né? é, eu não sei E por que eu não tô aparecendo. não, mas Eu eu não te estou, vi. eu não estou me vendo. Vou abrir minha câmera também para você me ver. Então, eu achei assim que parece uma história das religiões, eu botei ali no chat, e me lembrou um pouco Mircea Eliade, que é um autor que eu gosto muito, quando ele fala das religiões, dos segredos, né, dos conhecimentos que existiam naquelas religiões, das fases iniciais da história da humanidade, assim, da magia, do ocultismo, né? Como isso se perdeu também com a era da razão só que o Shri Aurobindo vai mais além, porque ele começa a falar agora no final de uma, se eu bem entendi, né, de uma nova fase da própria religiosidade, não é isso? Em que ela vai
se tornar um conhecimento supramental, não é? É isso? E Eu acho que religião como tal, Marcos, a religião não. A tendência é desaparecer. Religiões como a gente conhece, né? Religião, né? Não tem mais. passa a ser um conhecimento, né? Mas Quer dizer, é, conhecimento supramental, assim. é. Quer dizer, E tudo isso que a gente considera dogmas porque tudo isso também, quer dizer, essa coisa que a gente falou da fé. Então, tem um momento que a fé não será mais necessária. É um momento que está longe ainda, uhum, mas é um momento que, quando será a época do conhecimento, né, sociedade gnóstica, então uhum, são outros elementos, né? Então, isso não. Haverá essa identidade com a origem. Então, a gente não precisaria mais da religião como tal, né? desses suportes, assim, né? A religião é uma ponte, né? Então, mas no momento que o conhecimento vai fazer parte da sociedade, a sociedade do conhecimento, sociedade gnóstica, então essa ponte não é mais necessária porque já estamos, né, do outro lado da ponte. É, e em relação à ciência, porque tem um momento do texto que ele fala, você leu sobre os avanços de como na era da razão se houve houve um debruçar-se sobre o conhecimento das leis da natureza, não é? Agora, em algum momento ele fala sobre como esse conhecimento também vai evoluir, assim, você. Ou mais você lembra, eu acho que foi o mês passado que nós lemos alguma coisa da mãe, que ela fala sobre isso. Quer dizer, ela disse assim que, a um certo momento, ela pensava que a religião e a ciência, ou a espiritualidade, não a religião, a Hum, espiritualidade e a ciência iam se encontrar em um certo ah, momento. é, E ela diz, não, de fato vai ser outra coisa. ah, Nós falamos, quer dizer, não, a mãe fala disso, né? Eu acho que a gente leu isso o mês passado. vou E, procurar, eu já perdi. e é interessante porque ela não elabora muito, mas foi uma coisa assim que é como que um sinal, né, de que há uma outra coisa que a gente pode encontrar. Que não é, essa fusão não é só que encontra uma coisa e a outra e mistura e vai. Não, ela fala de uma outra coisa. Hum, tá, tá bom, obrigado. Isso que você falou foi na leitura da vida divina mesmo? Foi, quer dizer, esse comentário dela, né? Sobre a vida divina. Esse comentário, eu acho, não sei se foi o mês passado ou o outro mês, não me lembro mais. Tá. Porque teve uma época que teve muito essa coisa, né, dos diálogos do Dalai Lama com os cientistas. Eu tenho até uns livros sobre. Não, e se fala muito disso, né? A ciência quântica e tudo isso, né? Seguramente há algo de verdade nisso, né? Mas Aham, talvez esse algo de verdade vai nos conduzir a uma outra coisa. Talvez essa fusão que a gente pensa não é bem assim uma fusão, mas será outra coisa. uhum. Mas A talvez gente nem tem ideia. nem tem ideia. Pois é, tá bom. Nenhuma mais pergunta. Eu não consigo me ver aqui na minha tela. Eu não consigo ver a minha foto, a minha imagem. Eu não sei se vocês aí me veem. Eu não consigo me ver. Eu não sei o que Vendo está sim. acontecendo aqui. Sim, Muito nós bem, por estamos te sinal. vendo. Eu estou te vendo junto com quem está de tela aberta. Não, eu não estou, não. Não consigo me ver. Será que isso é simbólico? Então, nenhuma pergunta? Ricardo vai aproveitar para falar do encontro. Hum.
dia a todas e todos. Bom, acredito que basicamente todos que estão aqui receberam material de divulgação, né? Então foi encaminhado tanto um cartaz quanto um PDF com as informações mais completas do encontro que vai acontecer em fevereiro e março, né? Um primeiro momento, um encontro virtual em fevereiro e o segundo momento, um encontro presencial em março. Então, eventualmente, caso alguém não tenha recebido esse material, ele está disponível também lá no site da casa, de modo que acho que é isso, é só reforçar que estamos já caminhando, né, na direção deste encontro, que é significativo no sentido de que representa o segundo momento, particularmente, o momento presencial, representa a retomada das atividades presenciais realizadas aqui. Eventualmente vai ser na sede da casa, mas, enfim, o primeiro encontro presencial feito pela casa depois desses anos de suspensão dessas atividades. Então, é isso. E continuamos, naturalmente, através dos canais de contato que estão disponíveis lá, disponíveis para qualquer informação, complementação que for necessária. As informações sobre o encontro, as condições de participação, etc. E, naturalmente, reforçando que quem quiser compartilhar conosco essa experiência será muito bem-vindo.